que fazer só o que você gosta não vai necessariamente ajudar você a evoluir nos seus trabalhos. Porque o que que acontece? Se você gosta de um determinado estilo e fica única e exclusivamente tentando entender como que funciona, como que é o processo, a base que você vai ter, ela é muito pequena, você não vai ter uma base sólida para conseguir chegar naquele estilo, principalmente quando a gente foca em estilos mais elaborados, em estilo realismo, um full color, um new trade também, que é bem tenso aí de fazer, de acordo com as técnicas. Então, dependendo do que você gosta, se você focar única e exclusivamente nesse estilo, não é o jeito mais fácil aí de você conseguir chegar no que você quer. Mas isso também não significa que você não deve, né, aprimorar aí no estilo que você gosta e que você se identifica. Você deve entender como que funciona o estilo, estudar esse estilo que você gosta, que você identifica, mas entender que ficar exatamente só nisso não vai funcionar. Você não vai ter ali todo o aprendizado. O problema é que as pessoas realmente, às vezes, elas confundem, né, o sistema de aprendizado que achando que tem que ser especialista em um estilo quando ainda está iniciando na arte da tatu. E se você você está iniciando e você já quer ser especialista em algum estilo, isso daí vai ser bem complicado. A grande questão aí é você conseguir criar aí uma base sólida para você, sim, entrar num estilo. Só para vocês terem uma ideia de como que a base é uma das coisas mais importantes para quem está começando aí a tatuar. Qual que é a diferença entre blackout e full color? E se tem algum que você acha mais fácil de fazer entre os dois? Coloca aí nos comentários para a gente trocar uma ideia. Basicamente, o blackout, você vai pintar a pele toda de preto e não pode ter nenhuma falha. E se você vai fazer um full color, você vai preencher ali toda a tatuagem com a tinta colorida, formando o desenho que você quiser da sua escolha. Agora, basicamente, essa é a única diferença entre eles. Mas a técnica que você vai usar de preenchimento sólido é a mesma. Ou seja, para você fazer um full color e para você fazer um blackout, ou para fazer um tribal, ou para fazer qualquer outro trabalho, é a mesma. Então, você tem que ter uma base bem feita, nesse caso é uma base sólida em preenchimento, você consegue desenvolver o trabalho que você está a fim de fazer, e você começa a explorar mais aí essas outras vertentes da tatu, sem nenhum problema. Então, essa é a grande questão aí. Qual estilo que é uma oportunidade? Vai ser um atalho realmente no seu aprendizado, se você entender como que funciona. E se não fosse esses estilos de tatuagem, acho que hoje eu não ia estar aqui para trocar uma ideia com vocês. E é bem interessante esse lance, porque no começo, o que mais aparecia para fazer, quando você está começando, o pessoal chega querendo trabalhos mais específicos, ou eles querem determinados tipos de trabalho, e acaba confundindo um pouco a cabeça dali da gente, do que a gente está fazendo. E o que me ajudou bastante na época foi como eu trabalhava sozinho, tinha que fazer um pouco de tudo, nunca trabalhei em estúdio. E os principais estilos que ajudam bastante a gente é o tribal, o tradicional e principalmente a tatuagem tipo flash, essas tatuagens menores. Essas tatuagens são essenciais aí para a gente começar a aprender e a desenvolver mais a técnica que a gente está fazendo. Agora, tem todo um esquema de como que a gente vai trabalhar com essas técnicas, né? Com esses estilos para a gente conseguir evoluir mais rápido na tatuagem. O jeito errado de treinar, primeira coisa, você não estudar o desenho não estudar o desenho antes de fazer a tatuagem no seu cliente. O que que acontece? Quando você vai focar em um trabalho para fazer um desenho, exemplo de um tribal. Tribal é muito bom para você treinar traço, para você conseguir treinar o traço, a fluidez, você conseguir fazer um traço você fazer um traço mais esculpido, porque depois você vai preencher ali tudo de preto, então é um bom jeito de você treinar, e aí você consegue ir focando em algumas coisas. O lance de você focar mais no lance de realismo em preto e cinza, porque é o que você curte, mas você precisa de entender que você precisa de ter uma base. Um exemplo é aprender a fazer um bom sombreado, aprender a fazer uma sombra lisa, fazer uma sombra sem marcações, aprender a fazer um preenchimento sólido, o seu traço ele tem que estar firme e preciso, porque quando você vai trabalhar com realismo,
Você, às vezes, trabalha com um pouco de traço e um traço mais fino, e quanto mais fino é o traço, mais difícil é de você conseguir aplicar ali na pele. Então, você tem que estudar essa base, e você, usando esses desenhos menores, esses desenhos mais, os flashes, os tradicionais, você consegue adquirir uma base mais sólida para quando você começar a evoluir no seu trampo. E você vai vendo isso gradativamente de acordo com os trabalhos que você vai fazendo. E a grande questão é quando você vai pegar um trabalho pequeno e você acha ali que aquele trabalho é simples e por isso ele é mais fácil de tatuar. E aí a gente sempre se engana. Eu lembro de uma vez, eu estava começando, isso daí era em 97, se eu não me engano. Eu estava trabalhando em São Paulo. Eu levei meu equipamento de tatu, que tinha uma menina lá que queria tatuar, ela queria fazer tipo uma cobrinha, só um risquinho aqui assim no dedo, fazer uma cobrinha bem pequenininha. Achei que ia ser fácil demais fazer aquilo, mas para chegar, e era uma tatu no dedo, que tortura que foi fazer aquilo. Eu não consegui fazer a tatuagem direito. A tatuagem ficou uma bosta no dedo da menina. Depois de um tempo eu tive que retocar e ir refazendo algumas vezes até ficar razoavelmente aceitável. E é aquela grande questão, não é porque é simples que é fácil. A gente tem que ficar bem atento aí nessas questões. Uma analogia que a gente consegue fazer aí, uma comparação, é uma maratona. É fácil correr, é simples correr uma maratona. Correr uma maratona é de boa. Você pega um passo na frente do outro, começa a correr, 42 quilômetros depois você terminou. Mas é fácil você correr 42 quilômetros sem ter treinado, sem ter feito toda aquela base, sem ter tido treinamento, sem ter desenvolvido fisicamente. Na tatuagem é exatamente a mesma coisa. Não tem como você querer já desenvolver de um nível mais superior e ir para um estilo muito específico sem ter essa base, sem ter toda essa construção. E esse lance que eu estou falando, desses estilos de tatuagem que ajuda a gente a evoluir mais rápido, é exatamente como que a gente consegue trabalhar aí no estúdio nessas tatuagens menores para a gente conseguir evoluir, tá? O tradicional oriental é mais ou menos o mesmo pega de um trampo tradicional. É um bom tipo de trampo para você começar, por alguns motivos. O traço ele é mais grosso, é mais fácil de você desenvolver o seu traço com agulhas mais grossas. E aí você pode ir treinando no próprio desenho, no próprio oriental, você pode trocar, pegar uma agulha mais fina e ir treinando algumas texturas, tipo fazer as escamas de algum dragão, sei lá, alguma coisa ali, de alguma flor, uma lótus, para você treinar a sua mão. E esse lance de usar a tatuagem quando você está fazendo no cliente, você não precisa de falar para o seu cliente que você está ali e você está estudando, basicamente. Você está iniciando. Toda tatuagem que você vai fazer é um tipo de estudo. E no tradicional oriental é legal, porque você vai ter toda a parte de traço grosso, você vai conseguir desenvolver o lance de fazer um traço mais esculpido, ele começa mais fino e termina mais grosso, e você vai acertando. O lance do preenchimento de uma tatuagem oriental tradicional é um preenchimento mais sólido. Você vai aprender, tipo, você tendo essa base aí do sólido, se você quiser fazer um full color, você consegue fazer, ou qualquer outro desenho colorido. Essa ideia é bem interessante, é um dos estilos que entra assim e dá para trabalhar muito bem para você desenvolver aí sua técnica. Que nem no lance do tribal, que eu acabei falando, o lance de treinar a linha, mas um lance que dá para fazer quando você está tatuando tribal, ou um tatuagenzinha, um flash, alguma coisa do tipo, você também consegue treinar um pouco de sombra nesses tipos de tatuagem. No começo, ali, antes de você já ir para o preenchimento sólido, você treina o movimento da agulha um pouco antes, você vê a parte do sombreado, e aí você começa a fazer o preenchimento e você vai treinando a sua habilidade também na própria pele do cliente. Isso daí dá para fazer de uma maneira bem tranquila e segura para você ir desenvolvendo cada vez mais aí as suas habilidades. Essa ideia seria sensacional e dá para você conseguir fazer sem nenhum problema. No lance de desenho flash, quando uma pessoa chega a um trabalho mais básico, tipo que é tipo um carimbinho mesmo, uma silhueta de rosa toda preta, um passarinho todo preto, esses desenhos menores, o que você pode fazer, tanto para agregar mais valor no seu trabalho, para entregar um trabalho de mais qualidade, não só um carimbo ali na pessoa, você pode pegar esse desenho, você estuda ele primeiro no papel, e ver aonde você pode colocar um sombreado. Em vez de fazer um passarinho todo preto, você não pode fazer ele com a asinha um pouco mais sombreada. Você vai fazer uma rosa, em vez de ser aquele, tipo um coraçãozinho chapado, sei lá, qualquer desenho.
Tem algum lugar que você pode incluir um pouco de sombra para você treinar o movimento ali e começar a fazer trabalhos um pouco mais elaborados nesses trabalhos menores? Você conseguindo fazer isso, você vai entregar um trabalho diferenciado para o seu cliente e, ao mesmo tempo, você vai treinar aí as técnicas que vai conseguir te levar num nível superior. Beleza?